Bom dia, meus amores. Que bom estar com vocês mais uma vez. Na nossa aula de hoje, na aula de ciências, nós vamos estar estudando um tema muito interessante. Nós vamos estar estudando sobre a respiração. E antes mesmo de eu entrar lá no nosso livro, eu queria ler com vocês 2 versos da Bíblia que ele fala exatamente sobre a respiração. Um deles está no Salmo 150, o verso 6. E ele diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então ele está falando sobre a respiração. Você respira? Então louve ao Senhor. Eu respiro, por isso eu louvo ao Senhor. Ainda na Bíblia, lá no Salmo 104, lá no Salmo 104, no verso 29, ele diz assim, 29. 104, 29 diz assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então a Bíblia, ela está dizendo o seguinte, que se a nossa respiração ela for cortada, então nós morremos. Então nestes versos, nós podemos ver a importância da respiração. Tem um outro autor que ele diz assim, a oração é a respiração da alma. Então ele vem falando mais uma vez de respirar. Então veja só. Mas o que me chamou a atenção aqui foi 104, verso 29, que ele fala sobre se cortar a respiração nós morremos. Então na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o sistema respiratório e a importância dele para todos nós. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês esta imagem aqui. Veja só, nesta imagem eu tenho o ser humano e tenho ao lado dele uns peixinhos. Tem também aqui um polvo, tem aqui essa imagem. Nessa imagem, nós podemos ver o seguinte: o homem, para respirar, ele precisou utilizar um objeto para ele respirar, porque sem esse objeto ele não poderia respirar. Então, nós podemos ver o seguinte, que os animais, eles respiram porque eles utilizam o oxigênio que está dissolvido na água, enquanto nós, seres humanos, não podemos de jeito nenhum respirar esse oxigênio que está dissolvido na água. E por causa disso, nós precisamos pegar o oxigênio que está no meio ambiente. Mas o que é o sistema respiratório então? O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo dos animais e do meio ambiente. Então, é o nosso sistema respiratório que é responsável para quê? Para pegar o oxigênio do meio ambiente e devolver o gás carbônico. Então, trocas gasosas. Nós respiramos oxigênio e soltamos o gás carbônico. Então, é o sistema respiratório que é responsável por tudo isso. Por isso, então, nós vamos estar estudando o nosso sistema respiratório. O nosso sistema respiratório, ele é composto por várias partes. Nós temos aqui, a cavidade nasal. A cavidade nasal é por onde deve entrar o ar que precisamos, o oxigênio para a nossa respiração. Depois disso, nós temos as outras partes que a formam. E uma parte muito importante é a laringe e a traqueia. Porque, veja só, nós respiramos o ar, ela passa pela laringe, da laringe ela vai para a traqueia, da traqueia ela passa para os pulmões. Nos pulmões existem os bronquíolos, existem os alvéolos pulmonares. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre tudo isso aqui, que forma o nosso sistema respiratório e a importância dele para a nossa saúde. Nós vamos estudar também a importância do oxigênio, porque é o oxigênio
que nós respiramos, juntamente com os alimentos, que ele é transformado em energia. Sendo assim, então, o sistema respiratório, ele está ligado com o sistema digestivo, porque a nutrição, a alimentação e o oxigênio nos dão energia para o nosso corpo. Além do mais, nós vamos estudar também sobre algumas doenças que afetam o sistema respiratório. Essas doenças, elas podem ser graves, elas podem ser médias ou elas podem ser muito graves. Como, por exemplo, nós temos o resfriado, temos a gripe, temos a pneumonia, temos a asma e o vilão de todos que hoje nós conhecemos, que é o Covid-19. Ele também está ligado ao nosso sistema respiratório. Sistema respiratório. Sabemos a necessidade de respirar. Todos os seres vivos precisam respirar para viver, porque é através dessa respiração que nós vivemos. Nesta imagem, os peixes e os humanos precisam de oxigênio. Esse oxigênio, ele pode estar na água ou ele pode estar no ar, no meio ambiente. O oxigênio e os alimentos, eles se combinam para produzir energia. Todos os seres vivos precisam dessa energia para sua sobrevivência. E essa energia ela é obtida através do alimento e do oxigênio. O oxigênio e os alimentos se combinam para produzir energia utilizada para o funcionamento do corpo, dos órgãos e das células. Por esse motivo, podemos dizer que os sistemas digestório e o sistema respiratório são responsáveis pelo processo de nutrição do organismo. Então, eles dois são importantes para o nosso organismo. Os peixes e outros animais aquáticos, eles são capazes de respirar oxigênio que está dissolvido na água. Eles não precisam obter oxigênio através do ar, ou seja, da atmosfera. No entanto, há muitos outros bichos, outros animais, mesmo que vivem na água, eles não conseguem respirar oxigênio da água. Então, eles saem para pegar e respirar oxigênio existente no ar. Alguns deles, como por exemplo, vivem na água, como as baleias, as focas, os golfinhos, peixes-bois, tartarugas marinhas. Então, eles vivem na água, não conseguem, então, pegar da água esse oxigênio dissolvido, então eles vão na atmosfera respirar, buscar o oxigênio. O ser humano também é terrestre, e ele só pode captar oxigênio presente no ar atmosférico. Mas como é que ele faz isso? Nesse capítulo, nós descobriremos que para fazer isso, nós precisamos extrair oxigênio do ar, e isso é feito através do nosso sistema respiratório. Os movimentos da respiração. O nosso corpo se mexe durante a respiração. Quando nós respiramos, a gente pode ver que tem o aumento do tórax e a diminuição do tórax. Então, o nosso corpo ele se mexe durante a respiração. Quando o ar entra no corpo, ele enche os pulmões, então o tamanho do tórax aumenta. Quando o ar sai, os pulmões ficam quase vazios. O tórax, então, fica um pouco menor. E esse movimento, ele é chamado de movimentos respiratórios. Então, o movimento respiratório é a entrada e a saída de ar dos pulmões. A entrada do ar é chamado de inspiração e a saída do ar é chamado de expiração. Então, expirem e inspirem, ou seja, inspirem e expirem. Então, quando você puxa o ar, você inspira.
Quando você solta o ar, você expira. Lembrem-se, você para respirar, vocês têm que expirar o ar pelas narinas e soltar o ar pela cavidade bucal, pela boca. O músculo da respiração. O músculo da respiração, ele é muito importante, é o diafragma. O diafragma é o principal músculo da respiração. Ele é responsável por separar as cavidades torácica e abdominal. O músculo diafragma é encontrado em todos os mamíferos e também em algumas aves. Em humanos, o diafragma insere-se anteriormente no externo e nas costelas e posteriormente na coluna. Então, depois vocês vão ver a localização dele certinho. O diafragma, ele funciona como se fosse o embolo de uma seringa. Ele movimenta-se para baixo e para cima, fazendo o ar entrar e sair dos pulmões. Então, quem é o responsável para a entrada e saída do ar nos pulmões é o diafragma. O sistema respiratório humano. O nosso sistema respiratório, ele é formado por diversas partes. Essas partes são as fossas nasais, que são as narinas. Também a cavidade bucal, que é a boca. Então, fossas nasais é por onde deve entrar o ar e a cavidade bucal, a boca, por onde deve sair o ar. Depois disso, o ar ele se encaminha para a faringe, depois vai para a laringe, depois da laringe para a traqueia. Depois da traqueia, ele passa para os pulmões. E nos pulmões existem os brônquios e existem também os alvéolos, que nós vamos ver já já a função de cada um deles. Componentes do sistema respiratório. A primeira parte são as narinas e a cavidade nasal. O ar, então, ele deve entrar pelas narinas, nas quais é filtrado por pequenos pelos e aquecido antes de chegar aos pulmões. Então, vocês podem observar que os nossos narizes, ele tem dentro um cabelinho. Esse cabelinho, ele não está aí por um acaso, ele está aí porque ele é necessário para filtrar o ar. O ar que nós respiramos, ele está um pouco sujo. Ele tem as partículas de poeira do meio ambiente. Então, esses pelinhos, eles servem para quê? Para filtrar o ar. E, além de filtrar o ar, ele também serve para aquecer o ar antes de chegar aos nossos pulmões. Faringe e laringe. Então, das narinas, o ar passa pela faringe e depois chega à laringe. Podemos sentir a laringe quando a gente apalpa levemente a frente do pescoço. Nela estão as pregas vocais. Quando o ar sai dos pulmões e passa por eles, eu produzo o som da fala. Então, é lá na laringe que está também as pregas vocais, que é responsável pela fala. Então, é o ar também, quando ele sai dos pulmões ou passa pelos pulmões, nós conseguimos falar. Traqueias, brônquios e pulmões. As traqueias, então, olha só, depois então da laringe, o ar segue para a traqueia. A traqueia, ela se divide em dois tubos chamados brônquios. E no final deles, há minúsculas bolsas de ar que são os alvéolos. Então, veja só, vocês podem ver então nesta imagem aí, mostrando a laringe, que é essa parte de cima, depois a traqueia e depois os dois pulmões, que são os brônquios que está dentro dos pulmões. E no finalzinho dele tem uma outra parte chamada alvéolos. O que é esse alvéolos? Os alvéolos são o órgão responsável pelas trocas gasosas. O oxigênio contido nos alvéolos, ele passa para o sangue
E o gás carbônico do sangue passa para o interior dos alvéolos. Então, olha só, os alvéolos, então, eles são responsáveis para quê? Para filtrar esse ar que a gente recebe. A gente recebe o oxigênio. Então, os alvéolos passam o oxigênio para o sangue e pega do sangue o gás carbônico, que é o ar sujo. E, de novo, ele transforma esse ar sujo em oxigênio para a nossa respiração. Depois dos alvéolos, nós podemos ver que existem muitas doenças. E essas doenças, elas são comuns nos seres humanos. O principal deles e o mais comum é o resfriado. O resfriado é um tipo de infecção que acomete as vias aéreas superiores, com foco principal no nariz e na garganta. O resfriado comum, normalmente, ele é causado por um vírus, como o rinovírus, sendo que existe mais de 200 vírus que podem fazer com que um paciente desenvolva um resfriado. Então, são muitos vírus. Então, nós nem sempre estamos imunes aos resfriados. O resfriado, ele é transmitido de forma fácil, sendo que o mero contato com partículas de saliva e secreções de uma pessoa que está resfriada é capaz de fazer com que novos pacientes desenvolvam essa condição. Então, o contágio é muito fácil por saliva ou secreções de uma pessoa que está doente. Qual a diferença da gripe para o resfriado? Primeiro, a febre. Quando a pessoa está gripada, a febre está acima de 38, enquanto o resfriado, ela é baixa ou sem febre. Na gripe, tem dores de cabeça e pelo corpo, e em geral bastante incômodas. Já no resfriado, é espirros e coriza nasal. Na gripe, a tosse é moderada ou sem expectoração. Já no resfriado, é uma tosse leve. E também no resfriado, dores de garganta nos primeiros dias. A gripe, ela dura 15 ou mais dias e os sintomas podem persistir por semanas. Então, a gripe pode continuar os sintomas, você tossindo, dando dor de cabeça por mais semanas pela frente. Enquanto o resfriado, ele dura cerca de 7 dias. E após esse período, os sintomas tendem a melhorar. Uma outra doença muito comum é a pneumonia. A pneumonia é um tipo de inflamação que afeta os pulmões e que geralmente está relacionada a uma infecção. Então, olha só, enquanto a gripe, ela tem apenas os vírus, eles são curados, tudo vai embora. Mas a pneumonia é uma infecção ou uma inflamação. De modo geral, a pneumonia começa com uma simples gripe ou resfriado, que não é bem tratado, fazendo com que a imunidade do paciente diminua consideravelmente. Então, a pneumonia ela não acontece assim de repente. Ela começa ou com gripe ou com resfriado e quando ela não é tratada logo no começo. Quais são os sintomas da pneumonia? Então, olha só, febre alta, calafrios, viscosidade, cor azulada, tosse com catarro fleuma, falta de ar, dor pleurítica, hemoptose, pressão arterial baixa, a frequência cardíaca elevada, náusea, vômito, perda de apetite, dores de cabeça. Então, esses são os principais sintomas da pneumonia. A outra doença se chama asma. A asma é uma doença crônica dos brônquios. Esta condição é caracterizada por crises de asma perto do peito, na qual ocorre uma forte contração dos músculos que controla a abertura e o fechamento dos brônquios. A asma é uma doença que mata dezenas de pessoas ao redor do mundo todos os dias. Cabe, portanto, ao próprio paciente e à equipe médica considerar essa doença como séria. Então, a asma é muito séria. Então, tem que considerar ela e se tratar o quanto antes. Quais são os sintomas da asma? Tosse seca,
chiado no peito, dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, desconforto torácico e ansiedade. E o pior de tudo, os sintomas da asma, eles pioram à noite e nas primeiras horas da manhã, ou em resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Então, aí estão os principais sintomas da asma. Uma outra doença é a tuberculose. No mundo, principalmente nos países do terceiro mundo, a tuberculose pode ser fatal se ela não for diagnosticada e tratada. No entanto, é uma doença que pode ser prevenida. A identificação e tratamento dos infectados é o principal meio de prevenção para que a infecção não se espalhe na comunidade. Essa doença ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis e é transmitida através de gotículas de saliva, da tosse ou espirro de pessoas infectadas. Então, a tuberculose, ela é muito séria e ela deve ser tratada quando se descobre quando uma pessoa está com essa doença. Quais são os sintomas, então, da tuberculose? Tosse seca ou produtiva, febre vespertina, sudorose noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga. A tosse por mais de 3 semanas precisa ser investigada. Então, devemos procurar a unidade de saúde para ver se é ou não tuberculose. E esse daí é o pior de todos, porque ainda não se tem um tratamento, ainda não se tem uma vacina, que é o coronavírus ou Covid-19. É uma doença infecciosa causada por um novo vírus, ainda desconhecido por alguns. Ela causa problemas respiratórios, semelhantes à gripe, e sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, também dificuldade para respirar. Como prevenção, devemos lavar as mãos com frequência e evitar tocar o rosto e ter contato com pessoas próximas, com pessoas que não estejam bem. A transmissão. A principal forma de contágio desse novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que ela transmite o vírus por meio de tosse e espirros. E ele também se propaga quando a pessoa toca em uma superfície ou objeto contaminado e depois passa as mãos nos olhos, nariz ou boca. Então, como eu falei, essa doença ela é muito grave e nós ainda não temos a cura dela. Apesar de que com alguns remédios as pessoas estão sendo curadas, mas não tem assim uma cura rápida. Muitas vezes as pessoas vão a óbito. Para se proteger e evitar a propagação da doença, o que fazer? Lavar as mãos frequentemente por 20 segundos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel. Cobrir o nariz e a boca com um lenço ou cotovelo ao tossir e espirrar. Evitar contato próximo com pessoas que não estejam bem. Ficar em casa e se isolar de outras pessoas que moram com você, caso apresente os sintomas da doença. O que não fazer? Tocar os olhos, nariz ou boca sem estar com as mãos limpas. Então, nós podemos ver que essas são as principais doenças do sistema respiratório. Então, nós devemos cuidar muito bem do nosso sistema respiratório. E para casa não, vocês já estão em casa. E as atividades de hoje são as páginas 142, 145, 146, 147 e a página 141, que é uma investigação. Essa 141, o nome é Investigue, que ela está falando sobre o uso do tabagismo, do fumo e do cigarro. Beijo e amo vocês. Viram, crianças? Viram como é importante o nosso sistema respiratório?
Viram todas as partes que compõem o nosso sistema respiratório? Veja só, nós devemos cuidar bem dos nossos pulmões, porque são eles que nos dão o oxigênio necessário. E eles também que fazem as trocas gasosas. Então, como é que eu vou cuidar dos meus pulmões? Primeira coisa, não me expondo à fumaça, à poluição, porque isso pode prejudicar os nossos pulmões. No livro de vocês, aqui na página 151, ele vem falando sobre o cuide dos seus pulmões. Ele tem assim: os pulmões, eles são fantásticos. A existência desses órgãos possibilita que as pessoas respirem, conversem, brinquem, cantem, sorriam e realizem muitas outras ações. Então, é o nosso sistema respiratório que é responsável por isso. Porque uma pessoa que não respira direito, ela não pode cantar, ela não pode sorrir, ela não pode brincar, ela não pode correr, jogar bola, não pode. Então, tudo isso é o nosso sistema respiratório que nos ajuda a fazer isso. E se ele não vai bem, então todas as outras coisas também não podem ser realizadas. Veja só, uma pessoa quando está com a crise de asma, ela não consegue respirar. Quando está resfriado, também não consegue respirar. Por quê? Porque os nossos pulmões, eles são responsáveis pela respiração. E essas doenças, elas atacam principalmente os pulmões. Então, olha só, considerando a importância dos pulmões para o bom funcionamento do organismo, mantê-los em plena saúde é uma atitude muito sábia. E aí, a gente pode ver que manter a saúde dos nossos pulmões é essencial para a nossa saúde e a nossa vida. Então, se você conhece alguém que fuma, então peça para essa pessoa parar de fumar, porque ela vai estar prejudicando os pulmões. E além do mais, ela não vai estar prejudicando somente ela vai estar prejudicando também aquelas pessoas que estão perto dela. Então, se você estiver perto de alguém que fuma, mesmo sem você fumar, você vai ser prejudicado. Então, meus queridos, é muito bom essa aula. Vocês, eu tenho certeza que prestaram atenção às explicações lá no vídeo, nas folhas que eu coloquei. Então, façam a atividade com atenção.